Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem pela história do direito do trabalho no Brasil. Pense nele como um escudo, sabe? Um escudo que foi forjado ao longo do tempo para proteger quem trabalha. E essa é uma história cheia de conflitos, de muitas conquistas e, claro, de novos desafios. Vamos nessa? Para a gente entender o direito do trabalho, o ponto de partida é esse aqui. Ele não surgiu do nada, né? Ele é uma resposta direta ao sistema capitalista. Foi criado basicamente para colocar alguns limites, para civilizar um pouco as relações de poder e garantir uma base de dignidade para todo mundo. Mas, beleza, antes desse escudo existir, como era o mundo do trabalho? Para entender a solução, a gente precisa primeiro dar uma olhada no tamanho do problema que deu origem a tudo isso. A Revolução Industrial, nossa, ela transformou o mundo. Mas também criou o que as fontes chamam de efeitos nefastos de superexploração. Imagina só, jornadas de trabalho que não acabavam mais, salários de miséria e segurança zero. Era um cenário que, convenhamos, pedia uma reação urgente. E a reação veio. O mais interessante de ver aqui é que a ideia de proteger quem trabalha virou um movimento global. O México saiu na frente lá em 1917. Logo depois veio a Alemanha e a criação da OIT, que é super importante até hoje. O mundo estava começando a entender que o capital precisava de limites. Tá, mas e o Brasil? Como é que essa onda global chegou por aqui? Vamos então para a segunda parte da nossa história e ver como o país começou a construir seu próprio escudo de proteção. Olha, o caminho brasileiro foi aos poucos. Ele começa simbolicamente com o fim da escravidão em 1888. Mas foi mesmo na era Vargas que o negócio começou a tomar forma de verdade. Primeiro com a Constituição de 34 e finalmente com a criação da nossa famosa CLT em 1943. A CLT foi um divisor de águas. Pensa que antes dela as leis eram todas picadas, uma aqui, outra ali. A consolidação, como o próprio nome já diz, juntou tudo num lugar só, criando um padrão nacional de proteção que virou a grande referência no país por muito, muito tempo. Mas a história não para por aí. O escudo ainda ia ganhar um reforço de peso. Décadas depois, um novo pilar de proteção foi levantado e levou os direitos trabalhistas para um outro patamar. A Constituição de 88 foi simplesmente fundamental. Ela pegou os direitos mais importantes e os transformou em direitos fundamentais, criando o que se chama de patamar civilizatório mínimo. A ideia é bem simples, na verdade. É como se traçassem uma linha no chão e dissessem: daqui para trás, a gente não volta mais. E o que é esse patamar na prática? Bom, um exemplo claríssimo é a proteção à maternidade. A Constituição garante, no mínimo, 120 dias de licença, sem perder o emprego nem o salário. Um direito essencial. Outro exemplo bem concreto: as férias. E não é só o direito de descansar, não. A Constituição garante que, ao sair de férias, a pessoa receba o salário normal mais um terço. É aquele reforço para garantir que o lazer seja possível de verdade. E se a pessoa trabalhar a mais? A proteção está lá também. A hora extra tem que valer, no mínimo, 50% a mais que a hora normal. É um jeito de desestimular jornadas longas demais e, claro, compensar quem faz aquele esforço extra. Pois é, o escudo parecia bem sólido, né? Mas aí chega o século XXI e novos desafios. A economia muda, a pressão por mais flexibilidade aumenta e começam a surgir algumas fissuras, algumas rachaduras nessa proteção toda. O ponto central da reforma trabalhista de 2017 foi essa mudança de equilíbrio. Antes, o que mais pesava era o legislado. Ou seja, a lei definia as regras para todo mundo e ponto. A reforma deu muito mais peso para o negociado. Isso abriu espaço para que acordos pudessem definir as regras, às vezes até prevalecendo sobre a própria lei. E aqui tem uma diferença que é super importante entender. O que aconteceu no Brasil foi uma flexibilização, ou seja, as regras podem ser adaptadas, mas ainda existe uma estrutura legal por trás. É bem diferente da desregulamentação, que seria basicamente apagar as leis e deixar o mercado ditar tudo, meio que voltando lá para os tempos da primeira Revolução Industrial. E com isso a gente chega nos dias de hoje, onde o desafio não é mais só negociação. O desafio agora vem da própria tecnologia, que está virando de cabeça para baixo o que a gente entende por trabalho. A palavra do momento é uberização. E olha, isso vai muito além do aplicativo de transporte. É todo um modelo de trabalho gerenciado por algoritmos. Nele, a figura do empregado é trocada pela do parceiro autônomo, o que, claro, coloca em xeque toda aquela estrutura de proteção que a gente acabou de ver. E as consequências desse modelo são bem profundas. A informalização deixa a pessoa sem a rede de segurança da CLT. A organização em sindicatos fica muito mais difícil.
Riscos e custos que antes eram da empresa, tipo manutenção do carro, seguro, tudo isso passa a ser do trabalhador. E a subordinação? Ela não desaparece, ela só muda de forma. Sai o chefe humano e entra o controle do algoritmo. A história do direito do trabalho, como a gente viu, é uma história de adaptação. O escudo foi criado por os desafios da fábrica e foi reforçado para garantir a dignidade. Agora, o desafio é digital, é algorítmico, é global. A grande questão que fica no ar é: será que esse escudo pode ser reinventado mais uma vez para proteger quem trabalha no século XXI?